programa de hoje vamos falar dos desafios de ser mãe de crianças com o transtorno do espectro autista, né? As dificuldades enfrentadas aí na educação, na socialização e na própria vida pessoal em família. E vamos falar também de um inédito campeonato de hipismo que será realizado em Rio Preto neste final de semana, com participação aí de cavaleiros e amazonas de toda a região. Mas para começar, nós vamos falar agora dos desafios do autismo, né? Comunicação, interação, comportamento social, mas em especial a educação pública. A Câmara tem sido aí alvo de recentes e contundentes manifestações de mães que cobram mais atenção do poder público com a educação especial de seus filhos, que têm aí potenciais de aprendizado, desde que com a devida atenção individualizada e especializada. Mais sobre isso eu vou conversar agora com a Carol Bonzegno, que é mãe do Miguel, com a Ana Brecher, que é mãe do Henrique, e com a Eliana Branco, que é mãe do Lorenzo. Eu já agradeço as três por estar aqui comigo. Bom, gente, começo perguntando quais são os desafios de ser mãe de autista. Quem quiser começar, por gentileza. A Ana. Olá, bom dia. Inúmeros desafios, né? Principalmente no momento do diagnóstico, eu estou com meu filho com diagnóstico recente. Então, nós começamos o desafio na investigação já. E esse desafio vai se perpetuar até o momento do diagnóstico e depois você começa uma longa caminhada. Mas, inicialmente, o nosso primeiro desafio é realmente aceitar essa nova forma de viver, porque isso muda totalmente a estrutura da família, muda totalmente a expectativa em relação ao filho, né? E a partir de então, você realmente proporcionar da melhor forma possível, melhores tratamentos, acompanhamentos e as terapias para que seu filho se desenvolva da melhor forma possível. E o amor de mãe, o amor de pai, neste momento ele se aflora, você se torna uma leoa para que seu filho se torne uma pessoa realmente feliz. O que nós queremos é que nosso filho seja feliz, né? E então a gente pode comprar brigas, pode ir para cima de quem for para que o nosso filho realmente seja feliz, mediante todas as circunstâncias, né? Mas a primeira coisa é realmente a inclusão dessas crianças, a inclusão na sociedade, a inclusão escolar, a inclusão, inclusive, na saúde pública, ou, enfim, em convênios, nós temos muitos desafios, né? Então, os tratamentos, as terapias, elas realmente precisam ser reconhecidas, inclusive pelos convênios, de uma forma muito mais simples, né? Hoje a gente tem que galgar montanhas para conseguir. Depende do tal rol taxativo Exatamente. Hoje, né? Inclusive a gente vai falar disso. Então a gente realmente está, eu estou nessa luta, né, neste momento. Acredito que cada uma de nós está num momento diferente dessa caminhada. Seu filho tem quantos anos? 3 anos e 7 meses. E então a gente realmente tem muitas montanhas para galgar, mas esse momento que eu estou essa tratamento, terapias, e nosso objetivo é que a criança seja incluída, não seja excluída de nenhuma escola, de nenhum lazer, né? Que ele possa realmente compartilhar, como toda criança compartilha, sim, como todo adolescente, todo adulto, que não seja distinto, criança, né? Exatamente. Carol, quer fazer uma introdução aí dos desafios? Como que foi com você? Seu filho está com quantos anos? O Miguel, né? Isso. Miguel está com quantos anos? Como que é a vida dele? O Miguel, ele está com 13 anos, o diagnóstico dele foi fechado com 2 anos e meio. E eu lembro até hoje, foi muito difícil. Porque a gente passa por 5 fases do luto, né? E a primeira fase do luto ou da negação eu não tive, porque eu queria tanto proporcionar algo melhor para ele, para que ele pudesse viver melhor. Porque a partir do momento que você fecha um diagnóstico, você pode proporcionar um tratamento de qualidade, você pode exigir que a escola adapte materiais. Não perde tempo ele. negando. Não, porque quanto mais você nega a condição do seu filho, ele não vai desenvolver com qualidade.
E é isso que a gente quer. Hoje, o trabalho da mãe, o trabalho da família é para que essa criança seja independente, para que ele possa usar o banheiro de uma forma independente, para que ele possa se comunicar, ainda que não verbalmente, mas que ele possa se fazer entendido na nossa sociedade, que ainda é muito capacitista, né? Legal, obrigado. Eliana Branco, como foi descobrir o transtorno do Lorenzo? Quais os desafios que você tem enfrentado e qual que é a idade dele? Olá, bom dia. Vamos lá, então. O Lorenzo hoje está com 8 anos e 6 meses, vai completar agora. Mas, na verdade, o Lorenzo foi a partir dos 2 anos e meio que eu percebi mesmo através das estereotipias dele, que, para quem não sabe, só para entender um pouquinho, é andar na ponta dos pés é uma, rodar, né? Girar a rodinha do caminhão, virar o carrinho ao contrário, né? E então aquilo eu comecei a observar. Só que eu entrei, vou falar a verdade, gente, eu entrei meio que em desespero. Por quê? Porque eu já trabalhava na saúde. Eu já trabalhava junto com o pessoal da psiquiatria infantil. Então eu comecei a entender, né, um pouquinho o que estava acontecendo ali comigo. E quando eu percebi que aquilo estava chegando, eu falei, vamos correr atrás. Eu também tive essa, eu não tive o problema da negação. Eu tive de querer já fazer. Só que aí eu tive a ansiedade de querer já encontrar o caminho que eu precisava colocar ele, tirar ele daquela situação. E aí eu comecei a perceber que não era bem assim. Que tudo era aos poucos, que eu tinha que buscar os atendimentos, que tinha dificuldade, igual a Ana falou, que nós também, a Carol até falou esses dias, nós fazemos parte dos 5% que hoje, né, que consegue proporcionar para eles as terapias, né? Mas tem um percentual muito maior que não, que hoje isso não está disponível, né? Então, foi muito, assim, foi desafiador ter que buscar essas terapias e conseguir a meio termo, não todas, não da quantidade necessária, para que ele hoje possa desenvolver. O Lorenzo hoje está se desenvolvendo super bem. E o desafio também dentro de casa, né? Porque eu falo que só sabe realmente que é autismo quem vivencia o autismo. Sim. Quem vivencia o autismo realmente entende qual é o momento que o teu filho precisa de uma atenção. Quando a pessoa está com ele, você já pensa adiante o que pode acontecer. Tá junto, tá numa calçada. Vou te dar um exemplo. Acredito que elas pensam. A Carol vai pensar muito. A Ana ainda tá pequenininho, mas vai vivenciar isso. Se começa a olhar para ele, tipo assim, você pensa adiante, porque tá na calçada. Ai, meu Deus, você tá longe um pouquinho. Ninguém tá olhando, eu preciso ir lá. Por quê? Porque se atravessou... Vai sair correndo. Exatamente. Então, tem esse também desafio da atenção. Às vezes a gente cria uma atenção excessiva, né, Carol? Né? É uma atenção excessiva. A Ana acho que comentou comigo também de brincadeiras e tal, que você também começa a observar que a criança precisa quando você abraça. Porque a gente tem que abraçar. Então, a família... Eles gostam de contato físico? Sim, o meu gosta de contato físico, mas não são todos. O Né? Miguel começou a gostar do contato físico da pandemia para cá, porque ele também não gostava. Então, hoje ele já deita a cabeça no colo, ele já pede beijo, ele pede abraço, ele vai ver que no momento que ele entra em crise, antes ele repelia, né? Hoje ele já procura o abraço, ele já procura o beijo, o aconchego da família. E não são todos, porque às vezes várias pessoas pensam que eles não gostam de contato, alguns não gostam mesmo, mas outros gostam e gostam muito, né? Muito. Eu não sei como é com a Ana, porque o Henrique é pitituco, né, Ana? 3 anos e 7 meses, né, perto do nosso. Mas é isso, esse desafio constante da busca, da procura e do entendimento de todo dia. Todo dia é um dia novo para nós. Todo dia tem uma coisa nova que a gente aprende com eles e é um novo desafio. Bom, a ideia desse programa, esse debate, surgiu diante das seguidas, como eu disse, manifestações, não só das mães que estão aqui, de outras mães, que cobram uma atenção maior da educação em relação à educação, à inclusão na escola. O que acontece hoje em Rio Preto nas escolas? A gente estava até conversando, vocês falaram, não, tem escola que é boa, tem escola que dá uma atenção maior, tem umas que são exemplo, mas tem umas que não. O que falta para ser perfeito? Eu vou pedir até licença para as meninas para falar, porque é o que está fala a sua acontecendo, experiência, né? o que está acontecendo hoje comigo. Para a gente entender
por que que essas crianças precisam de um estagiário e de um acompanhante individual, a gente precisa entender e saber que o autismo hoje, no diagnóstico de especificações psiquiátricas, que é o DSM, ele está descrito como transtorno do espectro autista, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é aquela criança que ela se comunica bem, ela, entre aspas, tá? Ela se vira bem. Uma ou outra coisa que você vai adaptar na vida diária dela. O material da escola tem que ser adaptado, porque nenhum é igual ao outro. Porém, nos níveis 2 e 3, que é o caso do Miguel, 80% da população autista do mundo, ela é nível 2 e 3. O nível 2 e 3, eles precisam de atenção o tempo inteiro. Então, são crianças que não têm noção do perigo da rua, são crianças que não têm noção, mesmo que você fale a cabecinha deles, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque a cabecinha deles funciona diferente da nossa. Tá? Imaginário diferente. O imaginário diferente. Um exemplo que eu vou te dar, Alexandre, para as meninas também. Se eu falar assim para você agora, não pense num elefante com bolinhas. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então, é assim que funciona a cabecinha deles. Então, qual é a necessidade deles terem um acompanhante exclusivo? Primeiro, que uma professora com 40 crianças em uma sala de aula, ela não pode parar o que ela está fazendo para acudir o meu filho que está correndo, que está saindo na rua. Ele é bastante ativo? Ele é muito ativo. E ele tomou uma medicação muito cara, né? Mas mesmo assim, ele é muito ativo. Né? Então, ele levanta, ele não para, ele não sabe se limpar no banheiro sozinho. Então, para ele se desenvolver com qualidade na escola, ele precisa ter alguém ali do lado dele, que ajude ele nas atividades. O Miguel tem 13 anos, ele não é alfabetizado, como eu disse na tribuna, porém ele é uma criança que ele conhece todas as letras, todos os números, todas as cores. Ele é um menino muito conversa. Ele não era verbal até 6 anos de idade. Com 6 anos ele começou a conversar. Então, ele não foi trabalhado de maneira adequada. Então, qual que é a nossa briga hoje e qual que é a nossa indignação? Um estagiário para 5 crianças iguais, entre aspas, tá? Porque nenhum é igual ao outro. Nas mesmas condições do Miguel, é impossível você ofertar uma educação de qualidade. Esses dias atrás mesmo, a prefeitura publicou no Instagram a chegada de um material para as crianças, um excelente material de ótima qualidade. E eu fiz um comentário no Instagram da prefeitura. Eu pedi ótimo, excelente, só que eu gostaria de saber como que esse material pode ser adaptado em crianças com TEA na condição do Miguel na escola. Com um estagiário para 5, aonde que tem qualidade? Quando você fala um estagiário para 5... Para 5 autistas, 5 crianças com deficiência, pode ser outras deficiências. Sim. Eles têm uma pessoa que fica do lado de fora, que não tem cunho pedagógico. Não é que fica o tempo inteiro ali na classe, dando atenção Sim, full-time. o Miguel em todos os anos, antes da pandemia, ele sempre teve um estagiário junto com ele o tempo inteiro. Mas porque eu sou briguenta, eu sou mimizenta, eu sou chata. Tá? Mas eu acho que não, eu só estou buscando um direito que é dele. Né? Então, ele tem vários professores, os professores precisam estar linkados com a professora do AEE. Aí eu queria saber, eu trouxe aqui até para mostrar, que esse material precisa ser adaptado. E chegou esse material maravilhoso para as outras crianças. Né? Como ninguém me respondeu, então eu vim mostrar o material adaptado do meu filho. Né? A professora do AE do meu filho, reiterando, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que ela faz todos os esforços para manter os materiais do Miguel em ordem, só que ela não pode fazer tudo isso sozinha. Ela precisa estar linkada com os outros professores. E é isso que a gente não tem. Então, não há qualidade quando não tem esse engajamento, quando nós não temos o apoio da secretária da Educação. Fica muito difícil. E nós vamos brigar, porque, como eu disse, são 10 anos que o Miguel está no município. 10 anos que eu brigo e que eu luto contra a correnteza e eu não vou parar.
E eu estou aqui também, fazendo parte dos 5%, porque existem outras mães que não têm as condições que nós temos. Então, nós vamos brigar por elas também. Que a condição financeira, eu imagino que ajuda é fundamental, Sim, né? sim, é fundamental. A condição do pai do Miguel também, que é uma pessoa pública, mas está aposentado. Então, foi muito fácil, né? Então, nós temos as terapias, mas e para aquelas mães que passam com as crianças no SER? Nós fazemos parte de muitos grupos de pais. Elas estão reclamando porque, enquanto elas aguardam a terapia dos filhos na sala de espera, os outros pacientes estão reclamando do barulho das crianças, porque as crianças são sem educação. Gente, ali é um centro de referência de tratamento. Você não tem uma sala de espera para uma criança que não para? Óbvio que isso vai dar problema. Então, a gente vai sempre brigar. O seu é pequenininho, ainda não deve estar na escola. Está na né? escola. Tá na escolinha já. Mas aí é particular. Mas nós temos dificuldades, não, independente de ser municipal. Aliás, vocês estavam me dizendo que às vezes a particular tem sim, mais dificuldades do que com as certeza. escolas públicas. Mas eu fui feliz na escola que nós escolhemos. Elas, antes mesmo de eu ter o diagnóstico fechado, como eu disse, nós vínhamos já investigando atrasos, né? Atrasos de fala, de comunicação, e isso sempre muito bem falado com a diretora da escola. E este ano, principalmente este ano, que as coisas estavam mais aparentes, né, que ele realmente poderia ter autismo, ela já tinha colocado uma pessoa específica para ficar com ele, sem eu pedir, sem ter o diagnóstico fechado. Então, realmente, a gente teve esse suporte. Mas eu gostaria de falar, realmente, em relação à educação municipal ou até estadual, porque eu não entendo por que precisam ser estagiárias. Se nós estamos falando de algo... O CDC fala que é 1 a cada 44 crianças com diagnóstico de autismo no mundo. É 1 a cada 44. É muita gente. Então, nós temos que preparar esse mundo, Pessoas a cidade, o país, né? para isso. Nós teremos adultos autistas. Então, por que não investir nessas crianças? Que elas podem ser muito produtivas, inclusive. Então, assim, eu não entendo por que estagiários. Por que nós não especializamos profissionais? Contratamos pessoas para esse fim, que né? façam cursos especializados, porque, assim, o autismo é algo muito específico. Eu achei interessante você perguntar. Eles são carinhosos? Isso, às vezes as pessoas, né? Mas eles são assim? E o nome espectro, ele significa espectro? O que quer dizer? Porque nós temos uma variação imensa de sintomas, uma variação imensa de pessoas que vão desenvolver algumas coisas e outras não. Então, nós não temos crianças, eles são assim ou eles não são. Na verdade, nós temos pessoas que estão num ambiente ou sendo tratadas de forma adequada ou não, que elas vão desenvolver algumas coisas. Então, por exemplo, o meu filho, ele aprendeu agora a dar beijo e abraço. E ele é extremamente carinhoso. Mas, assim, nós temos que entender que é importante o estagiário, na verdade, o profissional já formado, ter um curso. Como que eu vou me comunicar com essa criança? Como eu vou atender essa criança? Como eu vou ensiná-la a ser independente nas atividades básicas? Um desfraude. Um desfraude para uma criança típica é muito mais simples. Já é difícil, já né? é difícil, mas é muito mais simples. Quando uma mãe me conta, foi atípica. Então, assim, tem criança aí de 6, 7 anos que utiliza fralda. Isso, inclusive, é uma briga, porque as fabricantes, elas fazem a fralda da criança até XXG, depois já é geriátrica. Então, a gente nem essa inclusão nós temos, né? O do básico, de uma fralda. Então, assim, como é importante o profissional que for assistir essa criança na educação, ele ter o conhecimento. Na faculdade básica, ele não vai ter. Então, é importante o município ou o estado, ou seja, quem for, proporcionar especializações, uma bagagem de conhecimento para você realmente ter uma criança que vá se desenvolver na fase adulta, que vai ser produtiva, né? Que vai ser feliz. É isso que eu também toco nessa tecla. A gente quer que o nosso filho seja feliz no final. Sem dúvida. Eliana, conta pra gente como que tem sido a sua experiência no quesito educação. E na sequência a gente vai mostrar um vídeo aí que eu até peguei na internet que mostra a importância. Aí depois, a hora que o
Até comentei a Carol, acho que vocês também até conhecem a mãe, porque vocês devem ter uma rede bastante grande aí de apoio, enfim. Mas queria que você falasse como é que tem sido a tua experiência do Lorenzo na escola. Vamos lá. O Lorenzo, hoje, ele já passou para o ensino fundamental, né, na parte, como diz, do maiorzinho, porque ele foi para o 3º ano. Mas quando o Lorenzo estava na Jardim 1, era escola particular também. E realmente, foi logo assim que veio o diagnóstico, toda a mudança que teve. Um tempo depois eu resolvi passar ele para a municipal. Foi o que eu estava contando ali para as meninas, que você ouviu um pouco. E eu tive uma experiência maravilhosa nessa escola. Agradeço sempre, né? Agradeço até a indicação da Carol, que foi muito, que eu estava naquele momento mãe de desespero, porque eu queria algo que tivesse alguém que fizesse um papel, mesmo elas não tendo um preparo, mas que elas se interessassem, acolhessem ele de uma forma, né, que a família também se sente acolhida, né? E o Lorenzo foi assim. Ele chegou na escola, igual eu falei para você, o Lorenzo sempre foi muito de abraçar e de beijar, e a professora conseguiu fazer com que os aluninhos, os coleguinhas entendessem, porque ele é grandão, entendessem qual que era o comportamento dele. E ela fez a brincadeira do caçador, né? E ele era o caçador, as crianças eram os animais. Para ele saber o nome do coleguinha, vamos caçar qual animal? A borboleta, o leão era o Pedro, a borboleta era a Marina. Então, fez a associação e socializando ali ao mesmo tempo, né? E assim ela foi trazendo. O Lorenzo depois não podia faltar um dia. Faltava um dia, eles mandavam ela me ligar para perguntar por que ele não estava indo na escola. As próprias criancinhas as próprias perguntando coleguinhas. Dele. Então foi um trabalho assim, eu fui muito bem recebida na rede municipal. Hoje ele mudou já dessa escola onde ele está em outra, mas também tem uma professora especial maravilhosa que busca fazer um trabalho excelente com ele, mas precisa do apoio dos outros. Entendeu? Precisa do apoio dos outros professores, igualmente a Carol falou. A gente está basicamente no mesmo patamar. Tudo bem que o Miguel está uns anos mais à frente do Lorenzo, mas o caminho é o mesmo, né? Ele precisa muito, eu falo que esse apoio da rede em si, da Secretaria de Educação, juntamente com esses profissionais e com essa contratação desses estagiários, seria muito importante que todos eles já chegassem no preparo. Até porque, até vou destacar o que a Carol disse na tribuna, na última sessão, a questão da afinidade. Porque depois que você conquista a confiança, depois que a criança já está deslanchando, são 2 anos. São 2 anos. 2 anos. E depois que está deslanchando, aí termina aquele contrato, começa tudo de novo, né? E para a criança autista isso é um problema grave, porque a partir do momento que ele conquista confiança, a pessoa conquista tudo com ele. Exatamente. Não é? Exatamente. Conquista tudo. Ela pediu, ele fez, porque ele cria um vínculo. E aí, passou-se 2 anos, não tem mais, começa tudo novamente, até ele se tornar, adaptar com aquela rotina daquela nova pessoa que chegou. É um problema grave, mas estamos aí na luta pela educação. Só um adendo, na verdade, tem uma mãe de autista que é estagiária da educação e está no nosso grupo. E assim, a gente não quer diminuir eles, pelo contrário, eles são maravilhosos. Eles têm maravilhosos, os salários são vergonhosos. Exatamente, mas assim, é uma vergonha a não ter alguém já formado, entendeu? Eles não terem esse apoio, né? Esse apoio, eu vou entrar, eu serei o estagiário, mas qual a bagagem eu estou trazendo para lidar com essa criança? Eles até têm a orientação das professoras do AEE. Só que as crianças têm uma vez por semana no contraturno, esse horário que essa professora, que não mede esforços, estou falando no caso da professora do AEE, do Miguel, não mede esforços para manter o material dele organizado. Só que ela é sozinha. Ela é sozinha, ela não tem só aquele estagiário, ela não tem só o Miguel, ela tem outras e outras crianças. Então, tem jeito de melhorar? Tem. Tem jeito de ter qualidade? Tem, lógico que tem. A rede municipal, eu não tenho palavras para descrever. É uma... Esqueci da palavra agora, mas assim, é espetacular. A escola, o município, né? Exatamente, a estrutura municipal de educação, ela é maravilhosa, né? Tem jeito de melhorar? Tem. Agora é só querer. Até porque acho que dinheiro não falta, né? Porque exatamente. O maior orçamento do município é justamente... Esse ano não vai ser por causa da pandemia, mas historicamente o maior orçamento é o da educação.
Vamos ver esse vídeo que a gente pegou na internet de uma mãe emocionada aí, a mãe do Theo, mostrando como a atenção individual, especializada ali é importante na educação. Vamos lá, ele é rapidinho, acho que tem um minutinho. Travou aí? Espera aí, então. Então vamos seguindo aqui, porque deu um probleminha ali. Queria que vocês falassem, bom, a questão daí do professor acompanhante, só para citar, Cedral, uma mãe estava tendo esse problema de não ter o acompanhante, entrou na justiça e o doutor Evandro Pelarin deu uma decisão favorável, mandando o município contratar, então talvez, em último caso, possa ser um caminho, né? Vamos lá, a gente tem o vídeo agora. Acho que é a questão da associação aí, né? Se vocês puderem explicar o que é essa... Não tem o áudio, Israel? Vamos lá, pera. Acho que primeiro ela mostra as pedrinhas, né? Aí ele vai na lousa e associa os números com as quantidades. a quantidade, né? E como se vê, não é nada do outro mundo, né? Não é nada do outro mundo. É só apoio mesmo. Só apoio. O Theo, ele está numa escola municipal da cidade de São Paulo. Olha o tamanho da cidade. Né? Ah, mas a mãe dele é conhecida, a mãe dele é André. Tá, mas ele tem outros amiguinhos que estão na mesma situação que ele, que têm o mesmo amparo que ele tem. E detalhe, o Theo não é verbal, né? O Theo não é verbal. Porque as pessoas acreditam que por ser não verbal, ele não tem como ser alfabetizado. Exatamente. A prova está aí. Questão da rotina, meninas. Queria que vocês falassem um pouquinho da rotina. Tem isso mesmo de tem que ser tudo no mesmo horário, do mesmo jeito, cada dia tem que ser tudo igual? Como que é essa? Como que é lidar com essa rotina que tem que ser sempre desse jeito? Eu vou te contar. Tem hora que dá até risada mesmo, porque é de dar risada, né? Senão a gente chora. Chora. Porque eu vou te contar as meninas vão saber agora. Eu tenho uma filha que estuda no mesmo horário que ele em outro colégio. Eu e meu esposo, eu tenho que ir junto, tá? Todo dia me levar na escola. Ela entra às 1h20 da tarde, ele às 13 horas. Eu tenho que sair de casa às 10 para 1 da tarde, levar ela no colégio primeiro, depois levar ele. Porque se sair atrasado e levar ele primeiro, dá problema. Como diz o outro, deu ruim. Porque a verdade é essa. Porque já fiz, levei ele primeiro, enquanto eu não levei ela lá primeiro, para depois deixar ele não ficou. Outro detalhe, mesma rotina, porém, imaginando, no dia dela não tem aula. Ela tem que entrar dentro do carro, eu tenho que deixar ela na porta da escola dela, levar ele e depois passo lá, ela vai numa pracinha, depois da escola eu vou lá, pego ela e volto. Porque se eu não fizer o caminho, ele não entra na escola. E é uma rotina que eu já tentei quebrar. Eu falei que eu estou tentando fazer de tudo para quebrar. Depois nós podemos até trocar uma ideia aí, para saber que se eu consigo quebrar essa rotina dele. Tem uma explicação para essa afeição a números, memória, rotina? Quer falar, Carol? Tem. O que acontece? Quando a gente vê uma criança autista, geralmente nível 1, que ela é interessada em um único tipo de assunto. Geralmente, ou é o computador, ou é o dinossauro, ou é o carrinho. O que é isso? Eles se fixam nesse assunto. Para o cérebro deles, fica um especialista, né? Como forma de organização cerebral. Então, o que é isso? Não, eu vou focar aqui nesse assunto, eu vou desenvolver esse assunto do dinossauro. É uma forma de manter o cérebro deles na rotina. Se você quebra a rotina do autista, ele sofre uma sobrecarga sensorial. Né? Então, às vezes você está no supermercado, às vezes você está no shopping, tem aquela criança que está no chão, que ela está nervosa, ela está se jogando. É birra. Autista não tem birra. Autista tem meltdown, autista tem crise, autista tem sobrecarga sensorial. Então, essa da rotina, dos caminhos, de você ir sempre no mesmo lugar, dele comer sempre a mesma comida. O Miguel, hoje, ele está nos 4 meses do arroz, feijão e carne moída.
Ele tem os 4 meses do arroz, feijão e batata frita e ele tem os 4 meses do arroz, feijão e ovo. Então, isso nós seguimos o ano. Né? Então, é só um tipo de suco, é só um tipo de bolacha, fruta. O de vocês comem fruta? Não mais. Não mais. Eu achei que era só o meu. Não, parou. Então, assim, sempre Comida. dando vários pulos e várias maneiras de você tentar inserir uma vitamina ou outra na alimentação deles e tal. Então, essa rotina é essencial para a organização cerebral. Porque se há essa desorganização, é crise. Aí é uma crise, é e às vezes crise. que, né, a gente fala, nossa, não deveria ter feito, porque olha o que eu provoquei. Você acaba, né, se arrependi. culpando, porque ele sabe até o caminho. Que vai pra escola, se o meu marido virar numa rua diferente, ele segura Até aqui isso. e fala pra ele, outra rua. O Miguel fala, vira à esquerda. Pegue um atalho. Parece um Ansiedade, GPS. eles são muito ansiosos, se sabe que vai fazer alguma coisa, fica numa ansiedade total. É uma das comorbidades. Então, na verdade, o transtorno do espectro autista, ele tem comorbidades, né? Então, associadas. A ansiedade é uma delas. Então, é muito comum a criança autista ela ser ansiosa. Então, existem medicações, né? Na verdade, que fazem um controle emocional na criança. Então, nossos filhos provavelmente são medicados os 3 para manterem esse controle emocional. E sem a medicação, normalmente, essa ansiedade ela vai além, tá? E eu queria pontuar que ela falou dos números, né? Você comentou números, letras. Nós temos autistas com QI muito alto, eles são muito inteligentes, né? Einstein, na verdade, ele tinha autismo. John Nash, da teoria do equilíbrio, era autista. Também. Então, nós realmente é importante esse foco, O Messi, né? né? Dizem que O o Messi Messi. é Dizem que é. autista. É uma Ninguém teoria, confirma, né? ninguém confirma, não. mas dizem. Mas, na verdade, por exemplo, o foco, né? Se você encontrar no seu filho esse foco e isso estiver desenvolvendo bem, se não estiver fazendo mal, né? É interessante você realmente investir nisso, né? Às vezes, seja informática, física, né? Você deixar ele desenvolver aquilo que ele gosta, né? Se ele está gostando daquilo. Meu filho tem 3 anos e 7 meses, ele fala inglês. Ele traduz na aula de inglês o que a professora está falando. Ele sabe os planetas na sequência, melhor que eu. Eu não fui aprender, entendeu? Eu sei que tem Marte aqui perto. Não é? Então, assim, tudo bem, ele não sabe, às vezes, falar, eu quero uma banana, ou me dá o arroz e feijão, uma frase totalmente completa, mas ele tem essa inteligência voltada para essas coisas, né? E não foi algo que você... eu fui lá e falei, os planetas são assim. Não, ele aprendeu sozinho, autodidata, né? Então, eles têm muito disso. Fazendo outro adendo no que ela falou, o que eu escutei muito, com certeza as meninas já ouviram também. O seu filho é autista, ele tem algum dom? Tem, Né? Por quê? Porque as pessoas acham, voltando lá na porcentagem mundial, apenas 2% da população mundial dos autistas, eles são savant. O que é o savant? É aquele com QI absurdamente alto, e um exemplo clássico do dia a dia que passa na televisão é o Good Doctor. Então, não é todo autista que você vai encontrar, toda mãe que você vai conversar, né? De repente, a mãe até vai se sentir ofendida com esse tipo de pergunta, né? Porque ela tá ali, tá lutando, o menino não conversa direito, não se alimenta, não consegue fazer a higiene, não consegue nem escovar os dentes. Eu tô dizendo por experiência própria. Aí vem, poxa, ele tem algum dom? É muito chato. A gente falou do rol taxativo no começo, eu queria saber de tratamento e como é que ficou essa questão do rol que o STJ ia decidir. A gente até debateu esse tema aqui também com mães que usam as terapias alternativas aí, que, enfim, os convênios acabam sendo obrigados a custear. Como é que ficou essa questão e quais os tratamentos disponíveis, terapias, enfim. Anteontem, eu recebi a negativa do convênio e a negativa é dolorida de ler. Eles escrevem que cabe aos pais fazerem o que a médica está pedindo, um tratamento específico, profissional, 3 horas por dia, 5 dias na semana. E eles dizem que cabe aos pais, na verdade, fazer esse tratamento e não é real.
né? Nós não temos formação para isso, nós não temos bagagem para isso. E, assim, tempo hábil para isso tempo também. hábil para isso, eu trabalho, ainda não parei de trabalhar. E para isso que a gente paga convênio, E para isso que a gente paga convênio. Então, infelizmente, é liminar, a gente está entrando com a ação, não tem jeito. E principalmente a terapia ABA, né? Que é a mesma que o Lorenzo vai também. Então, assim, que é mundialmente conhecida, com muitas publicações, nós temos realmente resultados positivos. Cientificamente comprovado, cientificamente comprovado. Então, não tem questionamento, né? A terapia ABA, ela foi muito mal vista durante um tempo, porque hoje é diferente de um aplicador, que ABA é a análise do comportamento aplicada, é diferente de um aplicador, que é uma pessoa formada, com mestrado e doutorado no assunto, e está aplicando isso no seu filho, do que uma pessoa que faz um curso de 2 e 3 dias e olha, não faz isso que eu vou dar um tapa na sua mão. Né? Então, hoje está... Ainda bem que a terapia ABA está sendo vista com os olhos que deve ser vista, né? Porque que é? Ela vai ajudar o seu filho individualmente na dificuldade dele. No caso do Miguel, está me ajudando na alfabetização e na independência dele com as atividades da vida diária. O meu filho tem 13 anos, ele começou a fazer a higiene no banheiro agora. Né? Ele começou a tomar banho sozinho agora. Durante a pandemia, tudo foi muito prejudicado, né? Então, a gente vai devagarinho tentando retomar a rotina. E a terapia ABA foi muito interessante. Sobre as medicações que a Ana falou, as medicações que as crianças tomam é para controle emocional, controle da ansiedade, enfim. Não existe remédio que cure autismo, não existe tratamento que cure autismo. Se alguém vier falar para você, olha, tem um protocolo da vitamina D, sai fora. Tem o protocolo sem caseína e sem glúten, se você quiser você tira, mas eu já falo por experiência própria, não vai adiantar nada. Tá? Então, saiam fora de terapias. Existe a evolução. Né? A evolução, o trabalho da família, a aceitação da família nessa aceitação para essa criança poder desenvolver. Porque senão nem a terapia ABA dá conta. É a aceitação da família, para a gente trabalhar todo mundo em conjunto. Porque, na verdade, a terapia ABA ajuda muito no comportamento, né? Então, através do comportamento, você vai adquirindo outros benefícios, né? Porque se uma criança que ela senta para comer, ela ficou um tempo ali sentada para comer, ela consegue ficar um tempinho a mais dentro da classe para estudar, entendeu? Então, forma tudo um conjunto. Então, você vai buscando e, assim, eles falam, precisam de 40 horas semanais, né? Aí tem gente que assusta, mas 40 horas, eu preciso ficar 40 horas sentada à mesa? Não, gente. Tem o tempo da terapia em si, mas tem outros comportamentos durante o dia a dia que você pode se associar ao que a terapia ABA te ensina. Você pode praticar, colocado no dia a dia. Colocado no dia a dia. Aplicar ali na rotina. Na rotina, exatamente. Muito bom, gente. Eu conversei, né, com a Ana Brecher, a mãe do Henrique, a Eliane Branco, mãe do Lorenzo, e a Carol Bonzegno, mãe do Miguel. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Tinha muita coisa ainda para a gente abordar, mas já fica o convite. Acho que esse debate não pode parar, tem que continuar. Tinha os projetos de lei para a gente falar aqui, questão de cinema. Tem agora a Sirene das escolas. Se vocês quiserem falar rapidinho, porque eu estou com outro entrevistado na linha esperando. E já se despedir, enfim, falar o que mais vocês quiserem aí, mas já fica o convite. Vamos continuar esse debate. Tem um projeto do vereador Renato Pulpo. Uma vez por mês, os cinemas de São José do Rio Preto são obrigados a abrir uma sessão. Parece que agora um até se dispôs. Sim, acho que tem uma no Iguatemi, né, na sexta-feira. Dia 26. É hoje. É hoje, né? É hoje. É hoje. Né? Porque a iluminação tem que ser diferenciada, o som tem que ser num volume mais baixo, porque os sentidos deles são muito aguçados. E o cinema que não fizer isso sofre ali uma penalidade. Então, nós estamos muito ansiosas com isso, porque realmente não dá para você ir no cinema hoje. É muito barulho, é muito escuro, ele vai levantar o tempo inteiro para levantar, isso acaba incomodando as outras pessoas, enfim. Sobre a sirene nas escolas, eu achei interessantíssimo, porque o Miguel estudava em uma escola
que tocava aquela sirene da época de 1900 e bolinha, e aquilo já descompensava ele. Aliás, se é ruim para a gente que é adulto, se incomoda, imagina para eles que escutam 10 vezes a mais. Então, eu achei interessantíssimo, eu achei ótimo. Até esse Foi projeto genial. também do escapamento, aí, que esses escapamentos de moto, Exatamente, né? Que, Até enfim, os fogos de artifício, Fogos, né? né? Nas viradas do ano, nas datas comemorativas. Mas por que que cada vez mais a gente está, entre aspas, a gente está ganhando? Porque o autismo, CDC 1 em cada 44. Então, a gente tem que fazer o mundo entender que existem pessoas diferentes, né? Que essas pessoas precisam ser representadas e respeitadas. Vocês têm um grupo, Mães Atípicas, que você me falou? Somos Tem Mães vários Atípicas. grupos. Tem vários grupos. Vários grupos. Estamos em todos. Se deixar, nós fiquem todos. Tá certo, gente. Bom, aí temos também a gente teve um projeto de cadeiras especiais, acho que na frente ali também, infelizmente acabou vetado. Tem o da Sirene que está tramitando, o do cinema foi vetado, mas o próprio vereador disse que ele errou ali, cometeu um erro formal. Ele vai reapresentar. Para finalizar, preconceito na própria família existe? Eu estava lendo uns blogs de mães, de TEAs, e eles falam do preconceito da própria família e às vezes até abandono por parte do pai, né, que não aceita. Eu imagino que não aconteça com vocês, mas é uma realidade, né? Existe sim, com certeza. Preconceito, o autismo ele é uma deficiência, né? Então, como qualquer deficiência, existem preconceitos familiares, né? Amigos que às vezes se afastam. Eu não tive essa experiência na família, mas no nosso grupo lá de WhatsApp eu vi mãe solo que o pai abandonou, né? Porque para o pai é mais fácil, né? A mãe nunca abandona, né? Apesar que a gente tem uma história. Enfim, mas existe esse preconceito, sim, com certeza. Tá certo. Querem falar mais alguma coisa? Carol, quero parabenizar vocês, continuem lutando pelos seus direitos, que direitos impostos a gente paga, né? É isso aí. Eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o convite de coração. A hora que você quiser, a gente senta aqui de novo, conversa, porque tem muito assunto, tem muita coisa que a gente precisa explanar e que a sociedade precisa saber, para ajudar a gente também e para tornar tudo melhor e mais bem, tudo mais feliz, como diz o Miguel. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Eliana. Eliana. Eu também quero agradecer o convite. Foi muito, assim, foi um momento especial mesmo, né? A gente poder estar aqui explanando o que acontece com a gente e com o objetivo de receber em troca aquilo que for possível para a gente poder ajudar a melhorar na sociedade, entendeu? Porque eu acredito que hoje estamos em 3, mas existem muitas mães aí, muitas que precisam de muito apoio, sem dúvida, entendeu? E no quesito saúde, na educação e preconceito também, entendeu? Tem muita mãe que passa por situações, vou te dar um exemplo rapidinho. É um dos mais dolorosos. É ter a festinha e seu filho não ser convidado. Essa dói. Imagina. Essa dói. Acontece com mais frequência do que a gente gostaria, do que a gente queria. Obrigado, Eliana. Ana Brecher, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Eu acho que o nosso sonho, né? Deixar aqui o nosso sonho. Hoje existe acessibilidade para o cadeirante em onde você for. Se você abrir hoje uma empresa, o município vai te multar se você não deixar com acessibilidade para cadeirante. Então, essa mesma preocupação, a gente gostaria para o autista também. Que todos eles realmente sejam incluídos, acolhidos, seja onde for. Sem dúvida. Muito obrigada. Muito bom, meninas. Obrigado, força para vocês e vamos em frente. É isso aí, gente. Debate importante, o espaço está aberto para outros tipos de debate também e a própria educação também, se quiser se manifestar, o espaço está aberto.